Capítulo 11. Ritual. Bliss conseguiu terminar uma refeição de coco, peixe e algas marinhas antes que seu jantar no círculo de cozinha fosse interrompido. Sentada junto à fogueira escolhida por sua família, conversando em sinais com Quick e seu pai, Bliss mal tinha acabado de colocar o garfo e a colher de madeira de lado, quando várias sombras caíram sobre as chamas brilhantes. O trio, 2 mulheres e um homem, usava tramas cinza escuras que subiam dos tornozelos até os pescoços. Diferente da que Bliss vestia, essas tramas não tinham espaços, não mostravam pele alguma e possuíam cordões grossos como dedos. Sobre suas cabeças, panos envolviam seus pescoços, prontos para serem erguidos caso fosse necessário cobrir o rosto. Eram uniformes que exigiam respeito, uniformes que Bliss não via desde sua infância. "Vocês voltaram", disse Quick em voz baixa, seu próprio prato meio comido e esquecido. A mulher do meio apontou para Bliss sem dizer uma palavra. Bliss olhou para seu pai, que assentiu. "Se os Lyra querem você, você vai", ele disse, embora as súbitas rugas ao redor de seus olhos e a tensão em seus braços dissessem a Bliss que isso não seria bom. Quando Quick se levantou para segui-la, o homem Lyra colocou uma mão forte em seu ombro e o forçou de volta ao tronco onde estava sentado. "Mas a Bliss não fala", protestou Quick. "Vocês não vão entender os sinais dela?" Se o argumento de Quick causou alguma impressão, os 3 Lyra não demonstraram. Novamente a mulher do meio fez um gesto para Bliss com a mão. Desta vez eles começaram a andar. Desta vez Bliss o seguiu. Se o retorno com Svard havia chamado atenção, caminhar com os Lyra provocou exatamente o oposto. O trio vestido de preto conduziu Bliss em silêncio e por onde passavam, desde o círculo de cozinha até as ruas de terra cobertas por árvores de Kitai, as pessoas davam uma única olhada e então se viravam. Eles estavam se escondendo, como Bliss deveria ter feito. Bliss estava sendo conduzida a algum tormento que ela não conhecia, que outros não queriam lembrar. Ela vasculhou sua memória durante a caminhada, a beleza noturna normal de Kitai, desvanecendo-se num tom azulado, enquanto a ansiedade relampejava em seus nervos. Nenhuma vez seus pais haviam mencionado os Lyra, exceto de passagem durante velhas histórias. Guerreiros ocultos, liberados das amarras normais, das leis de Kitai, de sua sociedade. Protetores sombrios que iam e vinham segundo caprichos invisíveis. Quem eles eram, como eram convocados, Bliss não sabia, não conseguia imaginar. Ela tentou alcançar seu cajado, esperando que segurar suas fibras firmes trouxesse algum conforto, mas sentiu falta do peso nas costas. Tinha deixado o cajado na fogueira. Bliss tinha sua trama, suas mãos e nada mais. Os Lyra não olharam para trás durante toda a caminhada. Ou ouviam os pés descalços de Bliss pisando atrás deles, ou assumiam corretamente que ninguém seria tolo o suficiente para fugir. O caminho levou Bliss para longe da cidade. As tochas e conversas de Kitai diminuíram até se tornarem escuridão e os ruídos noturnos da selva, insetos não mais assustados pela fumaça, vinham investigar. Samambaias e galhos, alguns com espinhos, invadiam o caminho. Bliss deixou de lado o deslumbramento, concentrando-se em firmar os pés, balançando as pernas e os quadris para evitar perigos menores. Onde quer que a estivessem levando, Bliss imaginou que não pareceria bom chegar toda arranhada e com hematomas. Em algum momento, sem o céu, sem referências além de árvores escuras e hastes de sana, era impossível acompanhar o tempo. Os Lyra pararam. Uma pequena clareira, suficiente para abrigar o quarteto e nada mais. Noctilunes bordeavam o círculo, captando a luz da lua e se abrindo num vermelho vibrante. As flores não eram naturais de Vis. Alguém as havia trazido aqui, plantado com propósito. A Lyra líder, a mulher que havia chamado Bliss, desenrolou a corda de sua cintura. Com um movimento rápido, lançou a corda em direção aos galhos acima. Para Bliss, olhar naquela direção não mostrava nada além de uma confusão sombria. A corda da Lyra, no entanto, encontrou algo. Com um puxão, acompanhado de estalos, como galhos se partindo, a corda caiu de volta na terra. Seguindo-a, não um segundo depois, veio uma escada de corda grossa, com nós duplos e degraus reais.
não os escaladores improvisados e cheios de nós que muitas casas de Kitai usavam, mas uma escada de verdade. A Lyra líder e o homem subiram rapidamente pelos degraus, suas mãos e pés mal tocando cada cilindro de madeira antes de se impulsionarem para o próximo. A última Lyra tocou o ombro de Bliss, apontou para a escada. Bliss engoliu em seco, olhou para cima. Mas que escolha ela tinha realmente? Mesmo se fugisse agora, Bliss teria dificuldade para voltar a Kitai. E os Lyra a seguiriam, poderiam não ser tão gentis da próxima vez. Ela tinha conversado com Wax muitas vezes sobre a aventura, tinha treinado com os caçadores, tentando fazer disso seu destino certo. Isso significava bravura, coragem, disposição para enfrentar o desconhecido. Bem, aqui estava sua chance. Os degraus estavam frios ao toque, a escada balançava enquanto ela subia, seus pés descalços se curvavam a cada pisada, o arco envolvendo o degrau, enquanto suas mãos agarravam o próximo. Abaixo, a Lyra começou a subir atrás dela, e eles escalaram em silêncio, a escada movendo-se junto com eles. Bliss emergiu em um aglomerado no topo das árvores. Cipós, moldados em padrões apertados, juntavam galhos grossos em uma plataforma natural. Acima, folhas soltas proporcionavam a mais leve separação do céu. Não fossem as paredes curvas e esculpidas ao redor, Bliss presumiu que poderia ter visto o oceano. Em vez disso, ela viu Lyra. Uma contagem rápida sugeriu mais de 20. Eles se espalhavam pelo espaço maior do que parecia, fracamente iluminado com musgos azuis e púrpuras. Pelo menos era isso que Bliss achava que era aquele material. Os aglomerados presos nos cantos mais escuros da casa na árvore. Nas paredes também havia panos de lona com palavras escritas em tintas vermelhas. Bliss se afastou da escada quando a última Lyra alcançou o topo, seus olhos vagando, examinando as paredes. Os próprios Lyra não pareciam prestar muita atenção nela, e ela não conseguia ler muito em suas tramas escuras. Os panos na parede ofereciam mais: nomes, anos, locais por toda vez. A escada foi puxada para cima, encaixando-se no lugar, e com isso o clima mudou. As conversas silenciosas terminaram, os Lyra virando-se quase como um só para olhar para Bliss. A mulher de antes, saiu da multidão e entregou a Bliss um pano de escrever, uma tábua de madeira e um lápis de carvão. Este último instrumento chamou a atenção de Bliss. Apenas os Foti se davam ao trabalho de trazê-los para cá. E o único motivo para alguém usá-lo em vez de tinta e graveto seria a precisão. "Você viu um demônio?" perguntou a Lyra. Bliss balançou a cabeça, usou o lápis diante dos olhares silenciosos deles. "Meu irmão o viu, eu não." O rabisco preto e difuso teria sido difícil de ler até que uma Lyra diferente trouxe uma lanterna Foti. Com uma faísca acionada por algum interruptor na coisa, uma chama cor de pêssego surgiu. Uma ferramenta cara, o combustível ainda mais. Bliss só tinha visto lanternas sendo usadas em alguns lugares onde chamas abertas poderiam causar desastre, como por exemplo, uma casa na árvore apertada bem acima do solo da floresta. "Mas era um demônio?" perguntou a Lyra. Svard disse que sim. "O homem que você encontrou?" "Sim." "Você sabe quem ele é?" A Lyra fez a pergunta como se a mãe de Bliss perguntasse se ela sabia usar um garfo. "Vocês sabem?" A Lyra, todos eles, encararam Bliss em silêncio. "Não sei quem ele é. Alguém importante?" Sussurros irromperam ao seu redor, canalizados como vento de volta para a mulher que estava liderando tudo isso. "Você sabe o que nós somos?" Bliss balançou a cabeça. Lendas e rumores eram apenas isso. Melhor começar pela fonte. "Nós somos os protetores", disse a Lyra, "abençoados pelo próprio Vis para manter seu lar seguro até que ele possa retornar." "Seguro do quê?" Bliss não tinha visto os Lyra aparecerem durante tempestades violentas, incêndios ou mesmo ataques de Hanokos raivosos. Se os Lyra eram protetores, eram extremamente seletivos. "Do verdadeiro inimigo", respondeu a Lyra, "a escuridão abaixo." Outro nome de velhas histórias empoeiradas. Algum lugar bem abaixo da terra de onde os demônios emergiam, supostamente. Todos os Lyra olhavam para Bliss agora como se ela devesse estar impressionada com a declaração. Em vez disso, ela deu de ombros.
Wax e Sawi podiam ter encontrado alguma criatura desagradável no fundo de uma caverna, mas um monstro, um que Svard havia matado sem muita dificuldade, dificilmente parecia precisar de uma sociedade secreta para combater. A ideia rachou a fachada ao redor de Bliss. A caminhada misteriosa, a encantadora casa na árvore com seus rabiscos enigmáticos se transformaram em algo mais do que um pouco estúpido. O que todas essas pessoas estavam fazendo penduradas aqui no escuro? Você está achando graça? A mulher Lyra aparentemente não via as coisas da mesma forma que Bliss. Não entendo, Bliss escreveu. A mulher assentiu, olhou para a esquerda. Bliss tentou seguir o olhar, não viu nada além de rostos mascarados nas sombras. Me disseram que você está pronta para aprender, disse a mulher. Aprender o quê? Como manter sua família viva na tempestade que se aproxima. Bliss riu. Não pôde evitar. Tanta gravidade, tanta bravata. Mas mal tinha começado a sorrir, mal tinha passado a primeira risada pelos lábios, quando alguém deslizou um pano grosso sobre seu rosto, sua boca, seus olhos. Um aroma suave e ardente encheu sua boca e nariz. Bliss tossiu, tentou lutar, mas outras mãos encontraram seus braços prendendo-os. Outra pressionou o pano úmido contra seus lábios. Sussurros começaram ao seu redor, penetrando o pânico de Bliss apenas porque falavam em uníssono. As vozes se elevaram numa prece, uma que Bliss conhecia de cor, uma que conhecia desde pequena. Um verso simples, pedindo a vis força, honra e perdão. As palavras se repetiam, uma melodia enquanto os braços de Bliss ficavam flácidos, suas pernas se tornavam invisíveis e ela flutuava na escuridão antes de se perder completamente nela. Capítulo 12. Um simples pedido. 5 dias atravessando o mar. A brisa marítima tinha um caráter diferente no convés de um navio do que na encosta de uma montanha, como se Svard fosse convidado para uma dança em vez de apenas assistir a uma. Ele e Kivi passavam dias e noites ao ar livre no convés. Ir para baixo significava sufocar em redes com marinheiros Foti. Com o calor de vapor de Kivi, Svard podia enfrentar o vento mais gelado e permanecer confortável, algo bom com a chegada do outono. Os marinheiros evitavam Svard e sua amiga, embora alguns corajosos ousassem reclamar da interrupção em seu circuito planejado. Cortar pelas ilhas, indo de uma para outra e trocando mercadorias era prática padrão e quase sempre lucrativo. Uma vida que Svard poderia ter levado se o timing tivesse funcionado. Ela também poderia estar ali com ele. Noctia surgiu, como sempre, em tons graduais. As curvas brutais da ilha central apareceram no horizonte, uma faixa cinza-negra ganhando definição à medida que o navio se aproximava. O tráfego marítimo também aumentou, mais mercadores e ocasionais escoltas armadas navegando por perto. As balistas montadas nos conveses mais perigosos sempre descarregavam tão perto de Noctia. Ninguém seria burro o suficiente para arriscar a ira da ilha iniciando uma briga à sua vista. A Cidade dos Anéis não competia com sua terra natal em grandiosidade. Jogava um jogo diferente, com suas torres altíssimas adornadas com bandeiras, suas ruas fervilhando de vida, enquanto os penhascos atrás permaneciam em desolação estoica. A cor dominava, com as facções de Noctia se proclamando com tintas e metais, moldados emoldurando portas e janelas. Cada uma anunciava uma certa experiência, uma certa vida. Tantas escolhas, mas ao fazer uma, você perderia todas as outras. O navio Foti seguiu para o porto dos comerciantes. Uma decisão sensata. Svard não era diplomata. Eles não eram soldados retornando de uma batalha, nem artistas buscando trocar talento por sustento. O anel da cidade circundava toda Noctia, e embora houvesse muitos portos menores, o navio Foti foi direto para o maior, o único digno de seu verdadeiro nome. Uma caminhada, disse Svard para Kivi enquanto o navio se acomodava em seu ancoradouro. O sol da manhã se escondia atrás das montanhas de Noctia e, mais que isso, a sombra caía sobre o navio Foti graças ao seu vizinho. Um galeão Câncer, ostentando velas de couro semelhantes a asas. A embarcação estava saindo quando a de Svard chegava,
e ele esperou vários longos minutos para vê-la partir. Um navio Canse sob um bom capitão deslizava sobre a água e este não era exceção. Como se só precisasse estender a mão e agarrar o ar, o navio virou-se e partiu velozmente, voltando para casa com uma esteira espumante atrás. 5 dias para o navio Fote chegar aqui. Se o navio Canse levasse metade disso para chegar em casa, seu capitão deveria renunciar de vergonha. Um dia te levarei em um desses, disse ele para Kive enquanto os dois desembarcavam, juntando-se à tripulação Fote que se espalhava na névoa do cais. Kive bufou. Ela aprendera há muito tempo a encarar as promessas de Svard com saudável ceticismo. Cada marinheiro que seguia para a terra carregava uma bolsa pendurada no ombro. As sacolas de lona contavam histórias, a maioria decorada com emblemas, tingidas de cores diferentes ou perfuradas com bugigangas adquiridas sabe-se lá onde. Svard tinha a sua própria, um pouco mais leve após comprar comida para a jornada. O amuleto de um guardião servia para conseguir transporte, não lhe garantia um jantar. Caixotes e cestas alinhavam-se nos cais, todos organizados em quadrados pintados conforme sua ordem de carregamento. Quadros de rascunho pendurados em postes permitiam que os mestres do cais rabiscassem detalhes, embora àquela altura da manhã os negócios do dia já estivessem todos definidos. Além das mercadorias, aguardavam armazéns, os vastos depósitos com telhados inclinados, destinados a guiar a água da chuva para barris à espera. Depois de tanto tempo em Vis, onde qualquer coisa natural era sempre abundante, a rude escassez de Noctia trouxe uma careta. Um fungar lembrou Svard de mais desagrados. Coloque muitas pessoas em um espaço pequeno e os odores serão tanto manifestos quanto fétidos. A presa do rato poderia ser desagradável para alguns, mas não para qualquer marinheiro que conhecesse seu ofício. Escondida atrás de 2 armazéns e devendo sua vida a um incompetente planejador urbano, a presa do rato parecia seu homônimo e recebia de bom grado a escória do mundo. Svard, com Kive em seus calcanhares, seguiu outros 2 marinheiros Fote para dentro. Escura, exceto por algumas lanternas penduradas no teto distante, a taverna compensava sua luz baixa com vida vibrante. Vozes estrondosas abafavam a cacofonia aleatória do porto, nenhuma mais que a da bartender, a proprietária, a grande Cherry. Svard, por que você ainda está vivo? Gritou Cherry enquanto a silhueta do homem preenchia sua porta. Já perdi tantas apostas agora. Seu sorriso falava de mentiras, não de perdas em jogos. Svard balançou a cabeça enquanto reivindicava um simples banco perto do balcão. A presa do rato tinha mesas espalhadas, a maioria coberta com bebidas derramadas nunca limpas, mas ainda estavam ocupadas, sempre ocupadas. Apesar de seu interior aberto, algo na acústica do bar tornava-lhe a escuta difícil, então se você quisesse um lugar discreto para discutir detalhes, a presa seria uma boa escolha. Os olhos de Svard desviaram-se para o fundo, uma mesa alta e instável ainda de pé lá, ocupada agora por alguns monges tamas, começando seu dia com várias rodadas, pelo que parecia. Quantos anos desde que ele se sentara ali com... Vou te dar uma dose, disse Cherry, deslizando uma caneca cinza manchada em direção ao queixo de Svard. Depois você paga como todos os outros. Que bela recepção, respondeu Svard. Amizade é de graça. Cherry piscou de volta. Cerveja não. Ela encheu a caneca com um líquido âmbar. Cedo para álcool. Svard não tocava na bebida havia muito tempo. Os marinheiros Foti, talvez por pena de sua viagem solitária, haviam oferecido um gole de mar que parecia tão propenso a matá-lo quanto qualquer coisa. Aquilo tinha sido um fácil não. Este era um mais fácil sim. Acima de Cherry, com uma escada apoiada na parede de um lado, havia um grande quadro negro. Linhas brancas em um fundo preto estabeleciam as taxas do dia. Quantas canecas um homem poderia conseguir com meio quilo de vegetais, alguns metais preciosos, peixe fresco? Tão perto do cais, a presa podia realmente aceitar perecíveis e fazer isso funcionar. Outra razão pela qual se mantinha nos negócios: flexibilidade. Então por que um homem que todos presumiam ter morrido aparece no meu bar? Disse Cherry, voltando depois de atender os outros 3 no balcão. Querer uma bebida não é razão suficiente? Cherry olhou para a caneca.
Você ainda não tomou um gole, e embora já faça um bom tempo desde que te vi, a memória me diz que você não era um bebedor matinal. Ainda não tinha merecido. Hoje você mereceu? Svard deu uma olhada em volta, observou as roupas, as ilhas representadas. Parecia que a maioria estava presente, salvo Vis. Com toda a sua abundância, as pessoas naquela ilha da selva raramente saíam. Seus barcos de folhas, por mais caprichados que fossem, tendiam a se despedaçar em mares sérios. Ei! Thierry bateu no balcão, chamando a pôr a atenção de Svard de volta. Estou falando com você. Desculpe, faz tempo. Desde o quê? Desde que estive rodeado de pessoas, respondeu Svard. Boas maneiras básicas voltaram a ele. Svard forçou um sorriso, ergueu a caneca. Aos velhos amigos. Thierry bateu uma caneca nova e vazia contra a de Svard. Não a encheu, não bebeu para acompanhar o homem. Má sorte aquilo. Você realmente não está feliz em me ver, disse Svard depois de deixar um gole descer após o salgado café da manhã persistente. Alguém como você aparecendo agora significa que os bons tempos realmente estão acabando. Thierry suspirou, apoiando-se no balcão. Seu cabelo, repleto de contas tilintantes, fazia sua própria música conforme ela se movia. Nada pessoal, mas os guardiões trazem más vibrações. Estamos tentando manter todos seguros. Ninguém gosta de ser lembrado sobre todas as coisas lá fora tentando matá-los. Svard girou a caneca. Você está agindo como se eu não fosse o primeiro sinal. Thierry balançou a cabeça. Os Najan provavelmente me dariam uma multa se eu falasse sobre isso, mas não há como esconder os rumores. Ainda assim, Thierry examinou o salão antes de continuar. Demônios estão sendo encontrados novamente, feridos, morrendo, mas estão passando por ela. Svard assentiu. Mais rápido então. O mais rápido possível, você quer dizer. Thierry tamborilou os dedos no balcão. Pedir outra renovação tão cedo não vai agradar ninguém, mas do jeito que vejo, o velho Fazley não tem escolha. Pelo menos é para onde as apostas estão indo. Ali estava o motivo pelo qual Svard veio à presa do rato. Porque qualquer pessoa esperta ia lá, de qualquer forma. Boa cerveja podia ser encontrada por um preço justo em qualquer lugar de Noctia, mas informações confiáveis exigiam um olhar mais criterioso. É por isso que estou aqui, disse Svard cumprindo sua parte do acordo. Thierry espalharia a notícia de sua chegada, e se ela pudesse adoçá-la com seu propósito, tanto melhor. Um demônio apareceu onde estou hospedado, e não era pequeno. Onde é isso? Agora Svard inclinou-se, permitindo que Thierry se aproximasse para encontrá-lo. Se eu te contar, você precisa me dizer quando é a próxima reunião. Thierry bufou, olhando para a entrada e a linha ensolarada no chão lá fora. Você chegou bem na hora. Os últimos dois chegaram ontem. Aposto que estão conversando agora. Svard levantou-se e esvaziou sua caneca. Então é para lá que preciso ir. Quando ele deu seu primeiro passo em direção à saída, Thierry gritou para ele. Não esqueceu de algo? Lançando um olhar por cima do ombro, Svard acenou. Uma viagem a Vis parece ótima, vou me lembrar disso. Claro, a troca não faria sentido para ninguém ouvindo, mas para a presa do rato, isso se encaixava perfeitamente. Chegar a qualquer lugar importante em Noctia significava caminhar ladeira acima. Os caminhos graduados circundavam a ilha, cada um pavimentado em 3 níveis. No lado esquerdo, subindo, havia pedras alisadas para carroças com rodas e pessoas com mais velocidade que bom senso. No meio vinha a rocha com taxas, um compromisso entre a rampa e a última e menor seção, degraus de pedra. Svard e Kiv tomaram a rota central, caminhando rapidamente da água em direção à coleção de torres mais altas e apertadas do mundo. Thierry tinha dito que os Najan poderiam ficar irritados se muitas pessoas falassem sobre os demônios. Isso era simplificar um pouco. Os Najan eram uma ferramenta blindada, armada e obediente, mas não operavam por conta própria. Alojados naquelas torres estavam os preceitos, as mãos orientadoras dos Nadjan. Alojados lá também estavam todos os problemas que este maldito mundo enfrentava. Tão feias quanto eu lembrava, disse Svard para Kiv enquanto caminhavam, a ferrita bufando e se remexendo.
ocasionalmente dando uma mordida nas pedras quando ninguém passava por perto. Tantos anos e eles não conseguem fazê-las parecer mais bonitas. As torres observavam Noctia e combinavam com ela. Calhas desfiguravam suas formas lisas, envolvendo-as como cicatrizes feias. Svard supunha que nem mesmo os cânones podiam escapar das realidades de se viver aqui. Mas mesmo assim, havia muitos edifícios na ilha que mesclavam melhor suas necessidades com a beleza. Por outro lado, beleza não era realmente o objetivo. À medida que sua caminhada se aproximava, deixando para trás os distritos mais pobres, os Najaan apareciam com mais frequência entre pessoas em suas rotinas diárias. Carregando suas vulges e chakrams, com a armadura roxo-negra reluzindo à luz do dia, os bastardos imperiosos andavam como se fossem donos do lugar. O que, é claro, eles eram. O que Svard nunca conseguia entender, porém, era a deferência. Mesmo agora, enquanto ele e Kivi passavam por um trio de Najaan, um grupo escolar próximo interrompeu seu passeio para correr até os soldados e enchê-los de perguntas animadas. Os Najaan respondiam também, dando detalhes sobre quantos anos mais as crianças teriam que esperar antes de poderem se juntar, o que um bom Najaan precisava saber, e assim por diante. Cada resposta empurrava o humor de Svard para um lugar mais sombrio, tendência revertida apenas quando ele captou um som diferente. A voz de Ami tinha um timbre de espada cortando o ar, uma lâmina rápida que pegava o vento e carregava seu insulto diretamente aos ouvidos atentos de Svard. Eu achava que você era feio antes, mas olha só para você agora, Ami gritou, avançando pelos portões no final da rua em aclive. Os dois guardas, Najaan, que estavam ao lado da estrutura de pedra em arco, viraram suas cabeças com capacetes para observar a aproximação de Ami, para contemplar o abraço que ela deu em Svard. Espinhosa como sempre pelo que vejo, disse Svard, tomando cuidado para não engolir o cabelo solto de Ami. Aqueles soldados estão olhando como se nunca tivessem te visto feliz. Ami se afastou, os dois tirando um longo momento para se olharem. Ami usava sua armadura prateada alaranjada sobre o conjunto fluido de túnica e calças que tinha sido sua escolha preferida desde que Svard podia se lembrar. De resto, ela parecia limpa, bem cuidada, saudável. Você realmente está com uma aparência péssima, disse Ami franzindo a testa. O que você tem feito consigo mesmo? Ela olhou para Kivi. Pensei que você deveria cuidar dele. Kivi bufou, bamboleou até Ami e rolou de costas. A barriga de pedra rosa da ferrita convidava Ami para um cafuné, e ela aceitou, ajoelhando-se enquanto Svard dava a versão resumida da última década. Eu precisava fazer uma busca interior, disse Svard. É só isso? Por 10 anos? Construí uma cabana. Svard se viu lutando para encontrar palavras, para encontrar memórias ou justificativas. Os dias haviam passado, um após o outro em uma sucessão constante. Ele tinha passado horas, dias, meses, anos caçando, pescando, cultivando e observando o mar. Ele não queria nada, e nada o queria. Não sei o que mais dizer. Ami se levantou, suportando um ronco insatisfeito de Kivi, que aceitaria quantos cafunés pudesse conseguir. Diga que você está aqui para me ajudar, então, disse Ami. Como você prometeu. Eu cumpri meu juramento. No mínimo possível. Depois você fugiu. Svard olhou para a esquerda, de volta para a cidade e o oceano além. Por que ele se sentiu compelido a voltar aqui novamente? Sherry tinha dito que demônios já estavam surgindo em outros lugares. A notícia teria se espalhado sem ele. Agora você está pensando em fazer isso de novo, continuou Ami cruzando os braços. Que pena. Não vou deixar. Isso chamou a atenção de Svard. O quê? Ela precisa de você agora, Svard. O que eu deveria fazer? Ser um amigo, respondeu Ami. Ser o que você era. A luz dela está quase se apagando. Dê algo a ela antes que se extinga. Svard assentiu, suprimindo um tremor e um suspiro. Haveria tempo para desvendar as palavras de Ami, o que elas significavam mais tarde. Ouvi dizer que os cânones estão se reunindo, perguntou Svard. Agora? Estão nisso a manhã toda, respondeu Ami. Eles costumavam me deixar entrar. Ela sorriu, sempre a imagem de um lobo. Agora o melhor que consigo é um resumo de algum pajem bêbado num bar.
Você pode me levar lá dentro? Amy olhou de volta através do arco. Você quer jogar pelas regras? Isso não parece a Amy que eu conhecia. Essa Amy apareceu rapidamente quando eles se voltaram para os portões. Ereta, andando em longas passadas, Amy deixou sua confiança falar por si. Nenhum dos guardas, embora ambos observassem, ousou questioná-la, nem o homem com quem ela caminhava. Quanto a Kive, a ferrita foi apenas admirada e nada mais. A segurança de Notia não é o que era, murmurou Svard enquanto passavam sob o arco. Você fica confortável com o poder, respondeu Amy. Eles o têm há gerações. Tempo demais. Agora Amy olhou para ele. Cuidado com o que você diz aqui. Nem todos se importam com quem você é. Talvez eu não me importe com eles. Você deveria, se quiser, a ajuda deles. Um fato com o qual Svard ainda não havia terminado de lidar. Durante todo o tempo em que estivera em Noctia, sua força seca o consumia. Cada Najan, cada nativo desta ilha e seu propósito projetavam uma arrogante invencibilidade. A civilização corria por estas obras de pedra inclinadas e seus proprietários sabiam disso. Se houvesse qualquer outra maneira... Você carrega tanto ódio por eles mesmo depois de todo esse tempo? Perguntou Amy, conduzindo Svard para a direita após deixar o arco. Eles haviam passado além da cidade agora, para uma praça ampla com uma estátua colocada em seu centro. Prata polida, esfregada até brilhar todas as manhãs, mostrava uma mulher com ambas as mãos perto do peito, segurando um colar familiar, 7 círculos, cada um, nesta estátua, preenchido com uma pedra preciosa. Os olhos da mulher estavam fechados, seu rosto tenso em feroz concentração, não em paz, sempre protegendo. Uma vez, ver a primeira égide teria impulsionado adrenalina, honra, orgulho através de Svard. Amargura o substituiu. Eu nunca vou parar de me surpreender que você não, disse Svard. Por Katia, farei qualquer coisa. Esse é o juramento. Um do qual você foi libertada assim que ela se sentou naquela cadeira. Amy manteve suas feições neutras. Isso, pelo menos, era novo. A pólvora que tinha predileção por explosões emocionais, brigas de bar e provocações intermináveis, havia encontrado uma maneira de se controlar. É meu juramento, disse Amy. Farei o que quiser com ele. Ao redor do pátio, amplas ruas se dividiam em 4 direções. Uma seguia em frente para o aglomerado de torres. À esquerda, 2 desciam a encosta da montanha, uma mais íngreme que a outra. Seguindo-a, se Svard se lembrava corretamente, você chegaria às docas privadas dos Najan. A outra levava aos quartéis, aos aposentos dos servos, ao coração vivo e pulsante de todo este empreendimento. A última saída, à direita, subia à falésia. No seu final haveria um túnel curto, depois uma cratera, e então alguém que Svard gostaria muito de ver. Ou talvez não. Memórias e realidade nem sempre deveriam se misturar. O pátio fervilhava à sua própria maneira. Não a mistura despreocupada da vida crua lá embaixo. Para começar, ninguém aqui carregava bolsas sobre os ombros. O que era necessário seria providenciado. Preocupações não vincavam os rostos que ele via, e a maioria usava túnicas leves, camisas e calças. A qualidade denotava a posição, com excelência púrpura negra fluindo com pessoal de alto escalão e tons básicos de bege e cinza revestindo trabalhadores, risadas, conversas, fogões de cozinha. O próprio pátio zumbia com comodidades diárias, os espaços entre as ruas preenchidos com cafés controlados, lojas, bares, a multidão tardia do almoço. Quantos ao seu redor estavam tramando apunhalar seus amigos pelas costas? Se você morasse aqui tempo suficiente, talvez não pudesse sentir, mas para Svard a suspeita, a manipulação, a exploração pareciam uma canção insidiosa. Desde o momento em que chegara pela primeira vez anos atrás, a sutil camada sob cada conversa irritava a bússola moral mais simples de Svard de maneira ruim. Mesmo ouvindo a conversa passageira, a mesma sensação voltava. Um questionamento sobre como alguém se sentia era na verdade uma busca por uma fraqueza. O soldado ali querendo mais tempo de prática com um colega era uma admissão de que não era bom o suficiente. Lembre-se de que você está tentando fazer amigos aqui, disse Amy enquanto contornavam a estátua
dirigindo-se para as torres. Essa cara feia não vai te ajudar em nada. Eu não preciso de amigos, apenas de pessoas que acreditem em você. Ami lançou a Svard um olhar lateral severo. Eu sei. Nós, Foti, somos todos sobre fatos, mas você vai precisar de mais do que isso aqui. As engrenagens de Noctia giram em torno de influência e vantagem. Estou lhes dando a vantagem da sobrevivência. Não é suficiente. Então vou fazer Kivi comer um deles. Vamos ver se isso muda suas mentes. Ami riu. O gelo derreteu, o sol acima suavizando, ainda que ligeiramente, o humor de Svard. Eles estavam indo para um círculo repleto de burocratas, manipuladores sem espinha que só precisavam se assustar. Então eles fariam o que Svard pedisse. Outro arco com portão aguardava, enquanto as lojas e restaurantes do pátio diminuíam. Este não estava aberto. Era vigiado por 4 Najan, mais alertas que os 2 na entrada. 2 seguravam suas vulges para cima, enquanto os outros parados mais atrás mantinham seus chakrams apoiados contra as panturrilhas, prontos para um arremesso amplo. Este grupo também exibia um contorno dourado escuro nas bordas de suas armaduras. Não eram tropas comuns, então. Ami, disse o líder, acenando para ela, então voltando sua atenção para Svard. Quem é este? Ele está um pouco mais peludo, respondeu Ami enquanto Svard lançava um olhar direto ao guarda. Mas este é Svard. Ele está de volta com uma mensagem para o círculo. O guardião? Perguntou o líder, seus olhos apertados visíveis fora da proteção nasal do capacete. Em Foti, um capacete assim significaria um rosto encharcado de suor. Aqui, Svard adivinhou que o frio de Noctia mantinha as coisas suportáveis. O que você quer dizer? Isso é para o círculo, respondeu Svard. Ami esfregou a testa enquanto o olhar apertado do guarda estreitou-se ainda mais. De fato, o guarda arrastou a palavra. Então, por enquanto, considere-me o círculo. Convença-me como você os convenceria e eu o deixarei passar. Não tenho tempo para isso, respondeu Svard. Há perigo chegando, e seu círculo precisa saber sobre isso. Eu respondo por ele, interveio Ami. O guarda moveu os olhos de um lado para o outro. Ele precisava de um último empurrão. Deixe-nos passar, disse Svard tentando conter o desprezo, substituindo-o por astúcia. E você terá uma boa desculpa. 2 guardiões. Nos impeça, e quando as pessoas começarem a morrer, as perguntas feitas levarão a você. É isso que você quer? O guarda respirou fundo, recuou. Vocês podem prosseguir, mas suas armas... Ele olhou para a criatura. E seu animal ficam aqui. Kivi vai comigo, rebateu Svard, amenizando o argumento ao tirar os machados de suas costas, puxando a besta do coldre em sua cintura. Ela come metal. Não acho que você vai querer que ela roa sua linda armadura enquanto eu estiver fora. Diver, acrescentou Ami, colocando uma mão no ombro de Svard. Prometo que nada vai acontecer. Apenas uma conversa. Só isso. Diver superou seu suspiro anterior com um maior. Eu tenho uma família, Ami. Se eu perder este posto, perdemos nossa casa, nossa comida. Isto não é um jogo. Não, não é, disse Svard. Por minha vida, nada dará errado. Kivi vai se comportar. A confiança de Diver parecia que poderia ter usado mais um pouco de persuasão, mas o guarda cedeu e acenou para que passassem. Algum observador escondido viu o sinal e enviou o portão de ferro negro com barras cruzadas, um original de Foti, se Svard já vira um, rolando para cima. Antes que o selo das 7 ilhas no centro do portão desaparecesse, Ami, Svard e Kivi já estavam embaixo e do outro lado. Um segundo pátio o aguardava, este sem estátuas e decorado com 7 árvores. Uniformemente espaçadas, cada planta vinha da ilha em questão, com a nativa raquítica de Noctia no centro. Placas claras, codificadas por cores, escritas e concluídas com o símbolo do destino da direção, marcavam as divisões. Sem café, sem multidões aqui. Alguns Najan apressados, nada mais. E, no entanto, os nervos de Svard formigavam. Olhos estavam sobre eles, sempre estariam agora. As torres dominavam, como as árvores gigantes de vis sem as copas. Os canais de água da chuva serpenteavam pelos lados de pedra,
desaparecendo sob as ruas em direção a reservatórios muito, muito abaixo. Cada torre ostentava sua própria cor e exibia bandeiras com a facção proprietária claramente inscrita. Sombras passavam entre janelas pequenas e grandes. Mais maquinações escondidas. O círculo realizava suas reuniões irregulares na torre central, a maior de Noctia e lar dos tenentes. Os arrogantes bastardos do Império de Noctia, embora Svard ainda não tivesse conseguido chamar nenhum deles disso na cara. Decorada com o mesmo roxo, preto e detalhes dourados dos Nadjan de alta patente, a torre se recusava a afinar conforme subia, permanecendo um cilindro robusto por toda sua extensão. No topo, a torre se achatava, formando uma bacia. Pelo que Svard entendia, a água coletada ali ia para os barris privados dos tenentes para evitar qualquer envenenamento. Que tipo de poder é esse quando você precisa vigiar o que bebe? Não havia mais guardas esperando por eles na entrada. Outro arco sobreposto com os 7 círculos e pedras preciosas falsas. Portas de madeira e ferro se abriram quando os dois se aproximaram. Vejo que as notícias ainda viajam rápido, disse Svard. Rápido demais, na minha opinião, respondeu Ami. Além dali, um tapete violeta os conduzia adiante, enquanto portas fechadas de madeira escura em ambos os lados sugeriam opções para pessoal mais qualificado. Kivi bufou, aparentemente nada impressionada. Qual é o problema dela? Perguntou Ami enquanto continuavam andando, com outro conjunto de portas duplas não muito à frente, marcando o destino deles. Não tem metal suficiente aqui, respondeu Svard. Madeira demais. Kivi também não tinha gostado muito de Viz no início, mas encontrou o suficiente para apreciar nos elementos naturais da montanha. É difícil ficar muito irritada quando você tem literalmente um banquete fora da sua porta sempre que quiser um lanche. Vou apresentá-la, disse Ami quando chegaram à entrada da sala de reuniões do círculo. 2 guardas Nadjan esperavam do lado de fora, mas eles também deviam ter sido avisados. Nenhum questionou ou sequer olhou na direção deles. Assim que eu limpar o... Não, disse Svard e empurrou as portas, já avançando enquanto elas se abriam. Lanternas acesas e brilhantes marcavam cada um dos 9 assentos ao redor da mesa comprida. Uma mesa grande demais, com vários metros entre cada tenente. Uma área central ficava um pouco abaixo, acessível por um único degrau, pronta para destacar o orador. Acima deles, pendurado do teto, havia um candelabro mais uma vez disposto como o colar do Aegis, e do lado oposto à entrada, para onde os olhos de Svard se dirigiram, estava sentado o suposto governante de Noctia. O círculo ficou praticamente em silêncio quando Svard entrou. Um almoço servido mostrou a Svard o que eles estavam fazendo, a refeição ainda sendo mastigada por alguns, enquanto Svard foi direto para o centro. Bom, pelo menos que ele não teve que deslocar ninguém. Interromper um discurso significava fazer um inimigo, e apesar de toda a sua bravata, Svard precisava que esses tolos seguissem seu conselho. E tolos eles eram, tolos permaneciam. Svard aproveitou o silêncio para examinar a sala e descobriu que reconhecia mais da metade dos presentes da última vez que esteve ali. Descobriu também que nenhuma alma parecia surpresa em vê-lo. Ami estava certa. As notícias viajavam rápido demais. Svard fixou o olhar na Elodviz. A mulher, com suas vestes verdes e laranjas combinando com as cores que Noctia atribuía à Ilha da Selva, devolveu o olhar de Svard com um estudo cuidadoso. Guardião, veio uma voz pegajosa que Svard lembrava muito bem. Bem-vindo de volta à nossa ilha, embora pareça que você esqueceu um pouco do decoro em seu tempo ausente. A Elodviz ficaria para depois. Svard voltou-se para o orador, sentado no centro dos 9. Fazle, o precepto, líder de Noctia e conspirador geral, estava sentado com um pão pegajoso em cada mão. O homem sempre teve uma predileção por doces, sempre parecia estar comendo algo, mas permanecia um mestre musculoso. Como? Svard não sabia, nem se importava. Decoro é o menor dos seus problemas, precepto, disse Svard, mas executou o ritual de varrer o peito com a mão direita, terminando com a palma estendida na direção do precepto. Seu dever aqui não exigia menos. Venho com palavras sombrias e pedidos esperançosos. Então compartilhe-os, respondeu o precepto.
Você tem todos os elos aqui, mais eu mesmo e nossos 2 acordos. Não poderia pedir por uma audiência melhor? Peço sua confiança, sua crença e sua ajuda, respondeu Svard, voltando-se novamente para a Elo de Vis. Ela permaneceu impassível. 5 dias atrás, em sua ilha, encontrei um demônio. Svard deixou a palavra pairar. Ninguém falou. Alguns continuaram comendo. Não exatamente o silêncio chocado que ele estava procurando. Thierry tinha dito a verdade, então. Um grande, ferido pelo Aegis, mas ainda perigoso. Escapes acontecem, disse o Elo de Hana, um homem choroso que murchou quando Svard se virou em sua direção. Acontecem, mas não assim. Se eu não o tivesse encontrado, o demônio poderia ter matado. Teria matado. Então deveríamos agradecer a você? Perguntou a Elo de Vis. Você veio até aqui procurando outra medalha? Zombaria, condescendência. Svard podia suportar esses golpes. Já os tinha suportado antes. Havia coisas mais importantes. Então ele deu a Elo de Vis um lento aceno negativo com a cabeça. Venho pedir uma chance, disse Svard. Por uma mudança. Sabemos o que vai acontecer. Os escapes vão aumentar. As pessoas vão ficar assustadas. Vocês convocarão outra renovação, e depois de muitas vidas perdidas, as pessoas vão parar de fingir. Fingir? Perguntou o precepto. Acho que você está menosprezando terrivelmente a paz e a harmonia. Paz? Svard bufou. Hoje mesmo ouvi que Went e Hana ainda estão se enfrentando. As rainhas de Kansa mantêm facas contra a garganta uma da outra. Vis e Tamas mal interagem com o mundo. Isso não é paz. Para alguém que esteve se escondendo numa montanha, você faz muitas afirmações, disse o precepto. Agora que Fácil havia entrado na conversa, os outros elos, os 2 acordos em cada lado dele, ficariam quietos a menos que convidados a falar. Svard só precisava persuadir um homem agora. Mas estou curioso, você tem tão pouca fé na renovação? O que faria em vez disso? Svard afastou os pés, endireitou sua postura. Não apenas por aparência, mas sentir-se pronto para uma luta, lhe deu a coragem que precisava para dizer o que queria dizer há tanto tempo. Quero entrar no escuro abaixo e acabar com os demônios para sempre, disse Svard, e agora finalmente o mastigar e ranger pararam. Dê-me uma força para liderar e juro que podemos parar esse ciclo maligno. Ninguém falou. Ninguém parecia respirar enquanto a exigência de Svard pairava no ar. Svard enfrentou o olhar do precepto, aqueles olhos escuros dançando à luz das lanternas, e esperou. Capítulo 13. Longa noite. Em seu pior dia, Wax considerava Kitai uma das cidades mais bonitas das ilhas. As famílias penduravam flores em suas casas nas árvores. Pássaros e outros bichinhos faziam ninhos livremente entre as vigas de palha, tanto no ar quanto no chão. Os visitantes de Fote falavam de fumaça e fuligem, coisas que você não encontraria aqui. Os guardiões do bosque pegavam os restos de cada fogueira e os usavam para nutrir as plantas que produziam a vida de Kitai. Tudo brilhava com o beijo da natureza. Hoje estava longe de ser o pior dia de Kitai. Os preparativos para a cerimônia de formatura do ano, a passagem de jovem adulto para membro pleno do povo da cidade, estavam quase completos. Com navios de comércio proibidos no pier principal, flores douradas e azuis alinhavam-se ao longo do extenso cais que avançava sobre a enseada. Na extremidade, um pequeno palco agora se erguia, com tochas em ambos os lados. Naquela noite, esse palco receberia Sawi, levando-a para uma vida separada da sua. Wax observava o cais da areia úmida da praia. Segurava a lâmina Foti em sua mão direita, capturando a luz do sol em sua perigosa borda azulada. O acordo havia sido feito em nome da aventura. Os Shrives, cogumelos raros o suficiente para conseguir uma arma real, uma que permitiria a Wax e seus amigos adentrarem mais profundamente nas selvas de Vis em busca de qualquer coisa, na verdade. Emoção, maravilhas, histórias. O tipo que aparecia nas canções cantadas ao redor das fogueiras, noite adentro, aquelas que seriam invocadas naquela mesma noite, quando os especialistas de Kitai iniciariam seus escolhidos em suas fileiras. A partir do dia seguinte,
Saui não participaria mais dessas aventuras, pelo menos não com frequência. Se ela fosse para onde dizia, então as horas de Saui seriam sugadas, restando apenas as noites, um dia ou dois aqui e ali talvez, até que Wax enfrentasse sua própria ida ao palco no próximo ano, depois da qual ele se juntaria. Você está com cara de enterro, disse Pan, acomodando-se na areia ao lado de Wax. Ele balançava os dedos dos pés na água que se aproximava. Ainda não fez as pazes com isso? A cerimônia? Não, sua cara feia. Wax pegou um punhado de areia com a mão livre e jogou em Pan, que se abaixou, mas não conseguiu evitar os grãos aglomerados. Quando Quick passou por tudo, só senti orgulho, sabe? Disse Wax. O ano todo ele ficou falando sobre isso, dizendo como não podia esperar para sair por aí com um propósito real, em vez de ficar nos vigiando. Era isso que ele achava que estava fazendo? Pan balançou a cabeça. Seu irmão está sofrendo de delírios. Quantas vezes a Bliss quase foi devorada? Você quebrou aquela costela tentando escalar uma sana, lembra? Quick não era o melhor, mas entendo. Porque ele parecia muito com você agora há pouco? Só estou tentando entender. Entender o quê? Wax agitou a lâmina, cortando o ar iluminado. Ele não podia se considerar um especialista em nada metálico, mas do cabo à ponta, a espada parecia equilibrada. Perfeita. A vida, respondeu Wax. Pan assobiou. Parece profundo. Antes que você se enrole todo nessa... Vida, onde está Bliss? Ela chegou cedo. Tipo, ao amanhecer. Ainda estava dormindo quando vim para cá. Sua irmã faz muitas caminhadas noturnas? Você provavelmente saberia melhor que eu, disse Wax, lançando um olhar malicioso para Pan. Seu amigo riu. Não, não aconteceu. Nunca vai acontecer. Está dizendo algo sobre minha irmã? Estou dizendo que você tem estado tão mergulhado em sua própria cabeça por tanto tempo, Wax, que é um milagre você se lembrar que ainda existimos. Um argumento que Wax não podia realmente negar. Desde que Saui havia sido escolhida para ser uma guardiã do bosque, a aproximação da cerimônia tinha se tornado algo real. Ele havia estado circulando em torno de seu próprio futuro ou do de Saui, excluindo tudo mais. Wax sabia disso e continuava fazendo o mesmo assim. É um grande acontecimento, protestou Wax com toda a energia de um peixe moribundo. E nós não somos, disse Pan. Isso é... Wax soltou uma risada frustrada para si mesmo. O que houve, Pan? Você não veio até aqui só para me incomodar, veio? Infelizmente não. Pan se virou, puxou sua bolsa e a colocou na areia. Adivinha o que eu fiz? O quê? Pan abriu a bolsa e tirou um pano branco desbotado. Dobrando as pernas diante dele para criar um espaço, Pan estendeu o pano. Nele, delineada em um preto fino demais para os marcadores de carvão e tinta que Kitei oferecia, estava uma ilha familiar. Você negociou por um mapa de Viz? Wax se inclinou. Por quê? Tínhamos shrives extras. Achei que poderíamos usá-los para algo especial, disse Pan, baixando a voz para um sussurro quase abafado pelas ondas. Este não é um mapa qualquer, Wax. Olhe para estes. Espalhados pela ilha havia pequenos símbolos, círculos principalmente, mas com diferentes pontos e linhas dentro deles. No lado direito do mapa, esses mesmos símbolos reapareciam deslizando do canto superior direito, cada um com uma explicação. Objetos de valor, concordou Pan quando Wax deu seu próprio assobio. Mais locais de shrives, mas também pedras preciosas. Prata, tem tudo aqui. Pan, de quem é esse mapa? Os olhos de Pan brilharam, o mesmo brilho que o homem encontrava sempre que fechava um acordo particularmente bom ou descobria uma pista sobre algo valioso. Alguns Najan estão aqui, estão trocando de postos saindo de Viz. Aparentemente um deles gosta o suficiente de shrives para trocar isso comigo. Explica como aquele pequeno posto avançado sempre se mantém tão bem abastecido, disse Wax. O mapa marcava tanto Kitei quanto o posto avançado Najan, um ponto localizado perto do centro da ilha. A sudeste de Kitei, mais perto da outra cidade da ilha, na costa leste, Motilan. Alguns dias daqui até o posto, mas valia a caminhada para economizar tempo de navegação. E quem iria querer ir para Motilan de qualquer maneira?
A cidade aninhada nos penhascos à beira-mar servia como uma fazenda para Cance, nada divertido lá. Então, o que você está pensando? Perguntou Wax. Depois que essa cerimônia acabar, eu digo que pegamos a Bliss e nós três vamos encontrar algumas dessas coisas, disse Pan. Ele dobrou o mapa, colocou-o na bolsa e levantou-se. Você tem essa espada, eu tenho a faca, mas Bliss ainda não tem uma arma forte, e estou pensando que poderíamos usar novos tecidos. Ou um lírio. Wax acenou para a enseada, onde os grandes barcos de folha enrolada flutuavam nas ondas. Ninguém da nossa idade tem um. Sim, porque eles não os distribuem. Wax pegou a lâmina, colocou-a na bainha e levantou-se com Pan. Eles terão que distribuir se encontrarmos esse ouro. Viu? Esse é o Wax que eu lembro. Pan deu uma pancada em Wax com a bolsa. Nem tudo está perdido, cara. Quem sabe talvez Sawi fique impressionada com o que encontrarmos. Wax assentiu. Ela ficará com ciúmes. Sawi já estava com ciúmes. Ou pelo menos foi o que ela disse a Wax quando se encontraram algumas horas depois, após o almoço. Eles já estão planejando minha vida, disse Sawi enquanto vagavam sob os bairros de casas nas árvores de Kitai. Dias, semanas e meses dedicados a fazer as coisas crescerem. Você não os escolheu? Perguntou Wax. Eu não queria perder tudo. Seu olhar em direção à selva explicava o que ela queria dizer. Eu não estou morrendo, e nem você, mas parece que algo está. Indo para a conversa, Wax havia planejado simpatizar, lamentar o presente que se rompia e um futuro tedioso. Ver Sawi amuada interrompeu essa ideia, colocando Wax onde ele preferia estar. Ei, vamos encontrar uma solução, disse Wax. Pan me mostrou um mapa que ele comprou hoje. É bem legal. Um mapa? De Viz, coberto com aventuras que podemos ter. Sawi suspirou. E quando vamos ter essas aventuras? Você está me dizendo que não vai ser a melhor guardiã do bosque que Kitai já viu e ter suas plantas perfeitas antes do meio-dia? Isso lhe rendeu uma risada. Acho que posso tentar, disse Sawi. Competir com você até algum novo tesouro parece divertido. Perder para mim, você quer dizer? Perder? As sobrancelhas de Sawi atingiram o céu. Palavras ousadas, Wax. Eu sou alguma coisa além disso? Algo no tom de Wax desestabilizou Sawi. Ela saiu de sua caminhada, sentou-se ao lado de uma árvore de tronco grande. Uma rara que não ostentava uma casa na árvore nessa parte mais interna das fronteiras de Kitai. Crianças gritando corriam por perto, imersas em algum jogo de corrida. Seus pés esparramavam terra, folhas, insetos. Você ainda está doendo? Perguntou Sawi quando Wax sentou-se ao lado dela. Minhas costelas, principalmente, respondeu Wax. Ele esfregou o seu lado esquerdo. Aquela coisa era muito pesada. Assustadora também. Eu achei que estava morta com certeza. Eu também achei. Por isso tentei afastá-la de você. Imaginei que eu já estava acabado de qualquer jeito. Então pelo menos daria a você uma chance de fugir. Sawi esboçou um pequeno sorriso. Porque eu era mais rápida que você. Wax assentiu. Tem sido por um bom tempo. É o caminho, não a velocidade. Você sempre torna as coisas mais difíceis para si mesmo. Ou mais divertidas. Sawi revirou os olhos para cima, encostando a cabeça na casca da árvore. Svard disse que haveria mais, disse Sawi. Mas não houve. Que nós saibamos. Mesmo com a cerimônia chegando, tem estado mais quieto ultimamente. Você acha? Ficamos falando sobre o que aconteceu. Se os Lyra realmente existem, tenho certeza de que estão caçando. Queria poder tê-los escolhido. Eu não. Wax encontrou a mão de Sawi. Correspondeu aos seus olhos questionadores com um sorriso de lábios fechados e um aceno negativo com a cabeça. Você seria a melhor deles e então estaria sempre ausente. O Florescer. O nome oficial, óbvio. Viz queria receber seus mais novos adultos com estilo. Wax ao lado de Pan e vestindo sua regalia completa de pinturas corporais e tecidos, estava na praia. Bem atrás do cais, como jovens ainda, não se qualificavam para posições privilegiadas. Eles observavam enquanto as tochas ganhavam vida. Um crepúsculo rosa-laranja naquela noite, ondulando através de uma frente de tempestade que marchava para o sul.
Wax calculou que estava a algumas horas de distância, tempo suficiente para finalizar as coisas oficiais. A festa depois ficaria lamacenta. Por volta de 300 pessoas caminhavam pelo cais este ano. Os jovens de Kitai tornando-se adultos em uma procissão supervisionada por tochas, flores espalhadas e canções brilhantes. Wax e Pan caminhariam por lá no próximo ano. Seguiriam os mesmos passos que Sawi fez quando ela, circulando de volta pelo cais, foi até o arco de folhas douradas para sua nova família de guardiões do bosque. Vi isso todos os anos e nunca pensei que estaríamos tão perto, disse Wax a Pan enquanto os últimos caminhantes diminuíam. Você acha que vai durar para sempre, sabe? Logicamente não. Me lembra porque sou seu amigo de novo? Porque sou muito bom em encontrar as coisas boas? Wax teve que dar o braço a torcer. Ninguém que o conhecesse duvidava que Pan seria recrutado pelos coletores no próximo ano. Seria lançado imediatamente nas expedições mais distantes em busca dos melhores e mais raros tesouros que Viz tinha a oferecer. O cara deve ter nascido com um segundo olfato, ou assim chamavam os coletores, uma maneira de descobrir quais segredos jaziam por baixo. Quando o último caminhante deixou o cais, pessoas em pé perto das tochas jogaram corantes na chama, transformando os lampejos alaranjados em azuis brilhantes, verdes, rosas e todas as outras cores reivindicadas pelos grupos de Kitai. Canções surgiram uma após a outra, o hino de cada grupo se elevando na noite que se aprofundava. Wax teria se considerado um cínico, resistente à ideia de se envolver em toda a pompa, mas quando milhares e milhares de seu povo se erguiam juntos, era difícil resistir ao chamado. Sua voz cantava com as demais, uma mistura confusa de dissonância que encontrava magia pela pura força de vontade. Essa vontade se estendeu à celebração propriamente dita. Cervejas e vinhos frescos haviam sido importados de Tamas para a ocasião, como eram todos os anos, e a abertura dos barris era tanto um deleite quanto uma honra. Sawi, cintilante em sua pintura e flores azul-douradas frescas, abriu um com uma única batida de martelo. Wax torceu tão alto quanto qualquer um. Várias taças e horas depois, ele se encontrou de volta à praia. Siche, ininterrupta pelas nuvens, afastava bem a escuridão, permitindo que Wax balançasse seus pés na maré quente. Com o vinho aquecendo ainda mais seu estômago, o amanhã e sua nova realidade pareciam distantes. O demônio na caverna e o que ele significava igualmente distantes. Um objeto frio tocou seu ombro. Bliss, oferecendo uma caneca cheia não de vinho, mas de água fria. Ela parecia bem desperta, pronta para partir e o oposto dos cidadãos de Kitai. Obrigado, disse Wax pegando a bebida. Pan disse que te encontraria aqui remoendo. Não estou remoendo. É uma noite linda. Não vai se juntar a Savi? Ela está ocupada com todos os seus novos amigos. Então você está remoendo. Tudo bem, talvez eu esteja. Wax sacudiu o que pôde da névoa do vinho, deu uma olhada mais atenta em sua irmã. Não apenas ela estava vestida para a ação, seu cajado descansava em sua alça de ombro. E eram aqueles sapatos de escalada amarrados às coxas, junto com uma corda em sua cintura. O que você está fazendo? Uma careta, nada com que você precise se preocupar. Pensei que tivéssemos concordado há muito tempo, nada de aventuras noturnas sozinha. Não estou sozinha. Bliss acenou de volta para a cidade. Sawi não é a única com novos amigos. 2 anos mais nova que Wax, a própria formatura de Bliss deveria ser algo ainda distante. Ele balançou a cabeça. Do que você está falando? Algum dia talvez eu te conte, respondeu Bliss. Jurou segredo? Algo assim. Uma onda quebrou mais forte que o esperado, a água subindo para molhar as pernas de Wax. Bliss recuou rapidamente, desviando-se do molhado, desviando-se também da longa linha azul-preta que ficou para trás. A princípio, Wax pensou que fosse alga marinha, algum tipo de kelp soprado de além da baía e depositando seu descanso final entre a areia. Mas kelp geralmente não se contorcia, nem costumava ser tão longo que desaparecia de volta no mar. Wax se inclinou para a frente, observou o tentáculo enquanto ele tremia. Bliss bateu em seu ombro novamente, apontando ao longo da praia. Espalhando-se para longe deles, em ambos os lados, haviam mais linhas,
Mais de uma dúzia, mais de 20. Elas se debatiam e rolavam na agitação lamacenta. O quê? Disse Wax levantando-se. Ele procurou pela lâmina Foti, mas não a encontrou. Por que trazer uma arma para uma cerimônia? Bliss assobiou. Colocou 2 dedos na boca e soprou, um som cortante alto que se elevou acima dos tambores de plantas secas, flautas e canções embriagadas. A celebração não cessou com o ruído. Poucos estavam na praia, a maioria imersa em uma farra embriagada, mas Wax sentiu os pelos da nuca se arrepiarem mesmo assim. Outra onda quebrou enquanto ele e Bliss observavam os tentáculos, esta trazendo mais para preencher os espaços com fios mais curtos. Olhando de perto, a aparência afastando a neblina alcoólica de Wax, ele notou que o mar também não estava em seu habitual preto uniforme. Vermelho espumava naquelas águas. Olhe lá. Bliss apontou novamente, mais fundo na baía. Respingos, criaturas se movendo, atacando, lutando. Tubarões eram conhecidos em toda a Vis, mas essas criaturas raramente entravam na enseada. Com tanto sangue na água, no entanto... O que é aquilo? Foi a vez de Wax apontar, desta vez para uma protuberância que surgia bem além do final do cais principal. A princípio parecia um shrive, o topo ondulado do cogumelo surgindo do mar em um geyser prateado azulado. A água espirrando, e Wax teve tempo de assimilar a monstruosidade por meio segundo antes de Bliss puxá-lo para trás. O demônio, nenhuma outra possibilidade se aproximava, tinha o topo de um cogumelo, sim, mas o fundo de um inseto, uma carapaça amarela incandescente, pontilhada com longas pernas serrilhadas desaparecendo na água. Aquelas frondes caíam das bordas do topo como cabelo ruim, pendendo a centenas abaixo das ondas. Tubarões, peixes e outras criaturas marinhas se agarravam ao demônio, rasgando, mordendo, buscando seu jantar como podiam. O demônio certamente tinha feridas suficientes para atrair o festim. Várias pernas pareciam já estar decepadas, e uma queimadura em forma de grade cobria o topo do demônio, arruinando sua beleza etérea com feridas brutais. Bliss puxou Wax, arrastando-o para longe em um movimento que Wax começou a protestar, até notar o que a subida do demônio trouxera consigo. Uma enorme onda se quebrava em direção a eles, escura e silenciosa, além do reflexo prateado da lua. Atrás deles, a celebração continuava, embora enquanto seus pés pisavam na areia, enquanto Wax e Bliss corriam pelas dunas, mais assobios e alguns gritos começavam a interromper a música. Kitay estava sob ataque e a cidade inteira precisava se mobilizar. Aqueles momentos da infância de Wax passaram novamente em sua mente, sentado na praia, protegido pelos adultos. Lanças, arcos e flechas, cantos altos e pinturas corporais irregulares prontas para a guerra. Um contraste total com agora, quando Wax tinha areia nas mãos e medo pulsando em seu sangue. Vamos, Bliss, disse Wax, o simples ato de falar trazendo-o de volta da beira do abismo selvagem. Assim como com Sawi, ele precisava se concentrar, ser o responsável. Precisamos recuar mais. Bliss, no entanto, jogou Wax para trás dela. Se ela reconheceu o que Wax disse, não demonstrou. Num movimento suave, ela ergueu seu bastão para cima da cabeça, um bastão que, Wax percebeu sob o luar, tinha um novo conjunto de envoltórios. Com um forte impulso, Bliss cravou o bastão na areia, firmando os pés enquanto a enorme onda atingia a praia. Areia, conchas, peixes e detritos voaram para dentro. Wax, sentado sobre o traseiro, recuou o quanto pôde. À sua direita, o pier, decorado com todas as suas maravilhas, desapareceu. Estalos, rachaduras e então gritos ecoaram numa noite repentinamente silenciosa. A onda atingiu Bliss em seguida, quase da altura dela e com velocidade suficiente para que ela devesse ter sido arremessada para trás, devesse ter se perdido. A água envolveu-a, rugindo em direção ao Wax e arrastando-o, a última imagem sendo Bliss com seu bastão se projetando sobre a onda, segurando-se firme contra sua força impossível. Uma palmeira provou ser um baluarte, pegando o Wax pelo peito e mantendo-o preso em seu emaranhado. Arranhões e escoriações se fizeram notar
enquanto os velhos hematomas do monstro da caverna retornavam como más lembranças. Ainda assim, Wax conseguia se mover, conseguia respirar. Ele tossiu, endireitou-se e olhou para onde sua irmã havia estado. Nada restava ali agora, e por um momento de choque branco, Wax teve certeza de que Bliss havia sido levada. O medo morreu quase tão rápido quanto surgiu quando ele notou algo estranho na cena. O gigantesco monstro se erguia sobre a baía, sangrando e enfurecido, suas frondes e pernas atacando tanto a natureza quanto os recém-chegados. Se Wax achava que a noite era escura, então as formas que agora cobriam a praia eram verdadeiramente negras. A lua as destacava com sua luz prateada, sombras correndo para o mar para lançar mísseis, disparar arcos ou até mesmo nadar em direção ao monstro. O ataque era aleatório, desorganizado, mas, pelo que Wax podia perceber, eficaz. Flechas, algumas em chamas, atingiam o topo de cogumelo brilhante do monstro e o faziam chiar, derramando líquido flamejante pelos lados da criatura. Arpões feitos de madeira bem afiada abriam caminho na carapaça derretida, um ataque facilitado enquanto o monstro continuava seu avanço lento em direção à costa. Lyra, disse Wax lutando para se levantar. As lendas tornadas realidade. Uma sociedade secreta. E ali, de pé na água com seu bastão, estava Bliss junto a eles. É para lá que você tem ido. Indo e agora lutando com eles. Enquanto Wax se libertava da palmeira, viu sua irmã dar alguns golpes, afastando uma fronde próxima. Não fazia parte do ataque principal, então. Bom, deixe os verdadeiros Lyra. Ups! Gritos de caça surgiram de sua cidade encharcada. Novas tochas avançavam dos bairros enquanto Kitai respondia à ameaça. À sua direita e esquerda, pais adultos, guerreiros e cozinheiros, comerciantes e caçadores de trufas emergiam numa canção espumante. Mais arcos, mais bastões e, cintilando à luz do fogo, algum aço de verdade. A lâmina Fote. Ver outros tesouros obtidos por comércio provocou a lembrança e Wax correu para sua própria casa. Ir naquela direção significava cruzar o caminho do monstro, mas a criatura parecia preocupada, oscilando e se debatendo conforme a defesa se intensificava. Os tentáculos na praia se contorciam agora, procurando alvos para agarrar e arremessar, pessoas para golpear, mas para cada ataque trêmulo havia um contra-ataque, um bravo de Kitai corajoso o suficiente para esmagar o agressor com um martelo ou um Lyra preciso o suficiente para cortá-lo com uma lâmina. O próprio monstro erguia-se tão alto quanto as árvores, dominando a praia, mas sua majestade danificada agora tremia. Suas pernas dobravam e rachavam, o coração amarelo sangrando para o mar. Wax atingiu a avenida principal, que levava de volta à sua casa, e ouviu um grito triunfante, olhando para trás para ver novos arpões cravados no topo de cogumelo do monstro. Cordas pendiam destes, e por essas cordas escalavam Lyras, movendo-se mais rápido do que Wax poderia ter imaginado. Os assassinos alcançaram o monstro, saltando para o topo e sacando suas várias mortes de bolsas, coldres, alças de ombro. Eles não apenas esfaquearam, não, mas abriram caminho para dentro. Algo que Svard havia dito durante a jornada de volta surgiu enquanto Wax hesitava, percebendo que a lâmina Fote, mesmo se a encontrasse, não seria útil agora. Nenhum monstro é uma presa fácil. Você deve destruí-lo completamente, porque ele não segue as mesmas regras que você e eu seguimos. O monstro não aceitou bem esse novo ataque. Até agora, a criatura não havia feito muito barulho além da destruição estrondosa. Wax atravessava a água, com os pertences de sua cidade flutuando ao seu lado. Quando os Lyra atingiram o corpo do monstro, um uivo agudo irrompeu, menos como um felino da selva e mais como um mosquito zumbindo amplificado 1.000.000 de vezes. Com o som veio um renovado foco, as frondes chicoteando do mar e açoitando em direção à cabeça do monstro. Alguns tentáculos acertaram, derrubando Lyras para uma longa queda em ondas rasas demais. Outros Bliss entre eles nadaram para frente para resgatar as vítimas, trazendo-as de volta à costa. Não que muito da costa permanecesse intocada pelo monstro. Ao atingir o final do pier, as vastas pernas se afundaram no chão,
erguendo a criatura ainda mais alto. Toda Kitai se juntou ao ataque, e Wax pensou ter visto seu próprio irmão e pais lá fora, golpeando as pernas blindadas como fariam com uma árvore que precisasse ser derrubada. Mas o que aconteceria quando ela caísse? Esse pensamento fez Wax voltar novamente, fazendo-o chapinhar pela água em direção à sua casa. Olhadas para trás confirmaram o avanço contínuo do monstro, sua destruição contínua, ondas furiosas, algumas derrubando Wax em barracas quebradas ou fazendo-o cair em um pântano tossindo e cuspindo. Quando ele finalmente alcançou a casa de sua família, subiu a escada e encontrou sua lâmina Foti, embrulhada na prateleira ao lado de sua rede. Os gritos dos guerreiros de Kitai eram constantes, em tom febril. Correndo de volta para sua varanda, Wax viu o monstro balançando para frente enquanto sua perna dianteira vacilava, quebrando-se na base. Com outro uivo agudo, o monstro rolou para frente, avançando para a rua principal de Kitai, com seu corpo fluorescente azul e amarelo. Árvores e as casas sobre elas quebraram e desabaram, lojas simplesmente desapareceram. Tochas acesas para a celebração faiscaram e sumiram, algumas iniciando incêndios mais novos e mais brilhantes quando as chamas encontraram combustível nas membranas do monstro. Os Lyra seguiram, seus lutadores se lançando sobre o monstro caído e se debatendo para encontrar novas vulnerabilidades. Era aquela Bliss ali, perto do topo da coisa, encontrando um lugar para cravar seu bastão? Wax observou enquanto sua família, seus amigos, sua casa enxameavam o monstro caído como formigas sobre um animal, cobrindo-o num esforço frenético e sem limites para salvar sua cidade. Da casa na árvore, aparentemente segura agora, Wax simplesmente assistiu, boquiaberto. Ele já tinha visto desespero antes, visto e lutado por sua própria vida nos territórios selvagens de Vis, mas isso era algo diferente. Era uma batalha pela existência, não apenas por um, mas por todos. Wax permaneceu na casa da árvore, observando, até muito depois que o monstro parou de se debater. Até muito depois que o trabalho mudou de matar para cortar, para resgatar e recuperar. Somente quando o sol começou a nascer, Wax desceu e encontrou um lugar para se espremer junto ao esforço de toda a cidade. Ele precisou de todo esse tempo para se recompor, para reconciliar por que a vida que ele pensava que era sua não existia mais. Não se algo assim pudesse surgir, pudesse destruir uma cidade em uma única noite. Enquanto Wax se juntava ao corte, ao empilhamento, à secagem e à salvação, ele ouviu uma palavra saindo das bocas daqueles velhos o suficiente para saber, para lembrar: renovação.